Havendo número ilegal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Ata da 42ª sessão ordinária em 31 de maio de 2011. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Carlos Caiado, segundo vice-presidente, e Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Edson da Creatinina, Carlinhos Mecânico, Ivanir de Mello, S. Ferraz, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura, Leonel Brizola Neto e Adilson Pires, 8, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 17 horas e 12 minutos. Aprovada a ata, passa o grande expediente. A presidência tem a honra de registrar a presença do nosso amigo, companheiro, vereador Luiz Huberto. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Chiquinho Brazão. Não? A presidência refaz a fala, pede desculpa ao plenário, é o vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, assessores, eu queria ocupar o plenário hoje para fazer um pequeno comentário a respeito do final da sessão de ontem. No final da sessão de ontem, houve um bate-boca enorme entre os vereadores a respeito do que seria a atuação da oposição. Eu não sei se a confusão que está no momento existindo no meu partido foi absorvida pelos outros partidos. Todo mundo ontem queria discutir oposição. O meu partido está tentando deixar de ser oposição, enquanto que os vereadores aqui ontem queriam discutir oposição. Eu escrevi até um artigo no jornal O Dia, algum tempo atrás, falando que a oposição vive. Alguns até deram aulas aqui do que significa ser oposição. Ou seja, não é um bom professor aquele que é do governo, dando aula de oposição, mas tudo isso vale no jogo democrático. Eu só queria dizer a todos os vereadores, e ontem não quis me manifestar aqui porque o clima estava absolutamente de defender o governo, atacar o governo, que não é essa a razão, é da oposição. Eu queria tentar manter, eu estou numa luta enorme para manter esse espaço democrático dentro do meu partido. Eu não estou falando, inclusive, não estou falando dos outros antes de olhar para trás para o meu partido. No meu partido há uma grande discussão, boa parte dos colegas de partido estão querendo embarcar no ônibus do governo, já que eles não querem embarcar no metrô do governo, querem no ônibus do governo. No metrô do governo não está andando bem. E eu tenho uma posição contrária, estou resistindo, estou me mantendo ali na resistência, na área municipal. Acho que temos discordâncias políticas, que inclusive pessoalmente apresentei ao prefeito da cidade, quando meu partido esteve lá no Palácio da Cidade, discutindo a questão de uma aliança. Eu apresentei todas as minhas divergências de políticas públicas, são aquelas que eu discuto aqui. 25% da educação, a privatização da saúde na área hospitalar, pelo menos, já que já foi lei, já foi aprovada no Saúde da Família. Na área hospitalar, eu sou absolutamente contrário ao que está se promovendo, terceirização de recursos humanos. Contra a questão da lei aprovada nessa casa, a lei da taxa de iluminação, a COSIP. Contra o Peu das Vargens, votado aqui contra o meu voto. Ou seja, uma série de outros. Quanto à isenção de 2% para 0,1% do ICS dos ônibus. Eu tenho uma série de políticas públicas que eu apresentei com toda a honestidade, peito aberto ao prefeito, e discutimos ali um pouco, mas, lamentavelmente, não houve progressão da discussão. Então, a questão de oposição, eu estou treinadíssimo no momento, eu estou dando oposição dentro do meu partido, e agora queria discutir um pouco a oposição aqui, que é fazer críticas. Eu acho que as críticas não são apenas, veja só, em Brasília,
parece que agora, nas últimas horas, conseguiu, naquela luta da oposição, que ali é uma luta realmente da oposição de parte do governo de Fogo Amigo para derrubar o Palocci, parece que conseguiram agora aprovar a ida do Palocci ao Congresso. Há poucas horas atrás, acho que o Palocci vai ter que enfrentar a oposição e o Fogo Amigo lá no plenário da Câmara dos Deputados. Mas não é essa a discussão. E eu queria dizer o seguinte, eu tenho participado aqui, vereador Caiado, eu tenho participado aqui de todas as audiências públicas para aprender. Eu tenho vindo aqui na audiência pública, estive aqui na audiência pública da saúde, na audiência pública do transporte, que o secretário de Sanção veio aqui, deu uma boa demonstração de importância, de trabalhos importantes que já fez. Vi aqui o secretário de Conservação, vi aqui o secretário de Obras, tem apresentado. Eu não tenho dúvida de que o governo tem bons trabalhos, uma atuação boa em vários setores. Mas a nossa função de cobrar de fiscais do Executivo é exatamente, não é ficar procurando como uma lupa, como disseram ontem, que está errado, para colocar fora. Inclusive, as maiores críticas ao governo têm saído da própria imprensa. Então, quando se apresenta aqui uma discussão, o que me deixa preocupado? É que, ao apresentar aqui na casa, quando chamamos aqui os secretários, e aqui aconteceu isso, eu quero dar 3 exemplos claros do que eu estou falando. Quando os secretários vêm aqui, cumprindo uma obrigação, não vêm, porque é muito comum aqui, eu tenho visto alguns vereadores agradecerem muito a cordialidade do secretário. O secretário vir aqui não é favor algum. Da mesma maneira que não é favor algum nós estamos trabalhando e cobrando dele, é uma obrigação dos secretários virem aqui discutir a lei de direitos orçamentários, a lei orçamentária, a Fazenda, a cada período, discutir a lei de responsabilidade fiscal. Isso não é favor nenhum dos secretários, é uma obrigação. Mas os secretários vêm aqui apresentando um trabalho que tem sido, a Comissão de Finanças da Casa tem um trabalho muito bonito, a vereadora Andréia tem cobrado item por item de cada apresentação dos secretários aqui, com muita competência, cobrando aquilo que não foi feito. É um grande avanço, nós todos já dissemos isso, mesmo quem não faz parte da base do governo, é um grande avanço termos metas, é uma crítica que se fazia ao governo passado, não discutir através de um programa de metas, que o atual prefeito teve a qualidade de colocar isso em discussão, todas as secretarias estão trabalhando e apresentando metas. O que me deixa muito preocupado é a distância, que eu acho quilométrica, entre algumas coisas que são apresentadas aqui e a realidade ao descer os degraus dessa escada. Por exemplo, esteve aqui o secretário de Obras. Era uma ótima oportunidade, quando ontem se discutia aqui como evitar a CPI, vamos trazer o secretário para explicar. Ele teve uma belíssima oportunidade aqui, na última semana, de explicar como foi construída, por que o material foi usado, porque todas as críticas que foram apresentadas pela imprensa e por moradores de vários bairros, a tal da ciclovia dos 20 milhões de reais. Nenhuma palavra, foi como se aquele fato não existisse. Falou-se de várias outras coisas, mas aquilo não se falou. A mesma coisa a obra do viaduto lá da Barra da Tijuca Recreio dos Bandeirantes. Também não ouvimos falar nada. Poderia ter o governo, olha, aconteceu isso, nós não fizemos um pedaço porque achamos que vamos fazer depois, as canaletas não devem ser feitas. O momento de discutir nessa casa é exatamente esse momento. Então, ele apresenta aqui um quadro e 24 horas depois, até por coincidência ou não, não sei, a imprensa apresenta uma série de irregularidades em obras apresentadas. Depois, veio o secretário de Conservação, que acho que tem uma opinião muito boa. O secretário de Conservação, um dos melhores, na minha opinião, um dos secretários que melhor representa o governo, que mais consegue se comunicar com a opinião pública, é um grande comunicador, e fala aqui sobre tudo, e quando chegou num assunto ligado à secretaria dele, que é a de Conservação, o assunto era luz, iluminação pública e Rio Luz. Começamos a tocar até sobre a questão da COSIP, que eu tenho completa divergência na aprovação dessa lei. Espero, em algum momento, que a gente possa ou aprovar uma lei alternativa que nós temos desmembrando a taxa de iluminação, o código de barra dela da energia, uma proposta que está aqui, não entra aqui em votação, eu não entendi por quê. Mas tudo absolutamente normal. O secretário apresentou quadros belíssimos sobre
metas a serem alcançadas pela Secretaria de Conservação. Exatamente na manhã seguinte, a gente abre o jornal e vê uma página toda escura, com a comprovação daquilo que nós não soubemos aqui. 22.800 pontos de luz apagados. E aí vem a desculpa. A culpa é do Caiado e do governo que o Caiado representou aqui na gestão passada. Não é verdade. Teve erros, foram combatidos aqui. Já estamos... Será que em 2 anos e meio não deu tempo de mudar a lâmpada? Eu acho que já tinha dado tempo. Inclusive, recursos estão lá escritos, um quantitativo enorme de recursos da taxa de iluminação já pronta para fazer contratos. E aí vem as promessas, depois que o jornal fala, depois que se é cobrado, a promessa que dentro de tanto tempo, tantos pontos de luz. E um outro fato mais grave ainda, que foi na audiência pública da saúde. O que não se pode fazer, eu acho que cada um tem que defender a sua gestão. Isso é claro, quem é do governo defende as metas do governo, quem é oposição cobra aquilo que não foi feito, mas o secretário de Saúde esteve aqui e, lamentavelmente, se omite daquilo que a gente pergunta a ele. Eu fiz a seguinte pergunta a ele, baseado apenas em números do chamado relatório de gestão que ele apresentou ontem no Conselho Municipal de Saúde. Secretário, há um quadro na página 82 do seu documento, eu quis ser educado e delicado, dando a ele a página para ele acompanhar. Na página 82, os técnicos da sua secretaria mostram que existe, por exemplo, para não ficar cansando, existe uma falta de 442 clínicos nas unidades de saúde do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe, é só ir aos hospitais que não vê que não tem clínico. Por outro lado, na página 85 do seu relatório, que está muito bem feito, mostra que o último concurso, 2008, o banco já foi todo superado. Não há vaga, não há ninguém no banco de reserva lá do concurso, para clínico, para pediatra, ou seja, é um raciocínio absolutamente claro. Existem faltas e não existe banco. Qual é o caminho que liga esses dois fatos? Concurso público. Perguntei a ele, secretário, o senhor pretende fazer um concurso público? Porque no texto da lei de diretrizes orçamentárias não há uma linha de metas, intenções ou prioridades para aumento de salário, concurso público, plano de cargos, carreira de salários. Então, eu queria que o senhor me dissesse se existe. E o secretário, que sempre eu tenho tido como secretário educado, um secretário que discute em alto padrão, lamentavelmente baixou um pouco o nível, sabe, cara? Ele, inclusive, fez uma alusão que eu não quis discutir, porque aí iria convidá-lo para ser candidato e ser vereador. Ele dizia que eu defendia o governo anterior na última eleição, o governo César Maia, e que isso tudo era culpa do governo César Maia. Ele tomou gosto pela política, pelo jeito, e aprendeu direitinho a fazer a crítica, que ele tem o direito de fazer. Agora, ele fez a crítica e, lamentavelmente, não me deu a resposta. Disse que não tinha como dizer aqui o que ia acontecer com essa falta de médicos. Bom, cabe a nós a discussão em todos os campos. No campo legislativo, não obtive resposta. O que eu fiz? Publiquei, mandei para o jornal O Dia, o que foi discutido aqui na audiência pública, com todos os dados que foram publicizados. Pôs para o jornal O Dia, o secretário vem com uma resposta nova, que não deu aqui na audiência. Disse claramente que vai privatizar, contratando 716 médicos da Fiotec. Ou seja, as coisas aqui ditas são quase verdade. Falta, às vezes, 25% de verdade, falta 32% de verdade. Não há, entre os secretários, muitas vezes, os pontos nevrálgicos não são discutidos. O que cabe a nós da oposição? Ou discutir através da imprensa, já que aqui não se quer discutir o assunto, os secretários não quiseram discutir esses temas, ou através, como é outro caminho que nós temos tido constante, através do Ministério Público, através de representações. Este é o caminho. E quando se pede uma CPI, eu estou aqui absolutamente escaldado em relação à CPI. Eu já tive 2 CPIs que estão, eu não sei se debaixo da cadeira, ali, tem um lugar, elas estão guardadas, elas não saem dali. Já estão quentinhas, já ficaram muito quentes, já queimaram, já amadureceram, já caíram do galho e já não tem mais por que serem feitas. E nós estamos discutindo, eu não tenho a menor dúvida, que qualquer um dos vereadores da casa sabe, e
pelo número de pessoas que eu sei que vai aos seus gabinetes, que telefona, que entra por e-mail nas suas caixas postais, reclamando da dificuldade que enfrenta hoje nos hospitais da rede municipal. Há uma grave crise de recursos humanos, na Secretaria Municipal de Saúde. E não vejo nenhum obstáculo de se fazer aqui uma CPI para discutir isso, já que aqui não se consegue na maneira normal, já que não se consegue discutir o assunto que é dito que é tudo para torpedear o governo. Eu acho que trazer aqui as autoridades envolvidas neste problema, porque é um problema de saúde pública que a imprensa mostra todos os dias, que os vereadores sabem pelos seus eleitores todos os dias, que não há uma solução, não há um concurso público, não há um plano de cargos e carreiras e salários. Ou seja, e para terminar, é preciso aprofundar essa discussão. Isso aí não é ser contra ou a favor. Pode ser que a CPI mostre para a gente que o governo não pôde, a lei de responsabilidade fiscal foi atingida, como o secretário disse que foi eu que falei, na verdade, ele é que fala isso. E mais grave do que isso, este quadro, e isso é para o servidor público, para os 150, 160 mil servidores públicos que o vereador Caiado conhece perfeitamente. Nós temos um projeto nessa casa para ser votado, o PLC 41, né? 41, que está sendo fomentado subterraneamente. Só para vocês terem uma noção, na Secretaria de Saúde, o que vem acontecendo ano após ano? Não se faz concurso, se terceiriza a mão de obra. Não se faz concurso, se terceiriza a mão de obra. Nos últimos 6 anos, a Secretaria de Saúde caiu de 27 mil funcionários para 24 mil funcionários. 3 mil funcionários a menos em 3 anos. O número de aposentadorias anual, que estava de 2003 a 2009, na base de 300 aposentadorias por ano, ano passado, 2010, subiu para 700 aposentadorias. Então, os governos estão fazendo o seguinte: menos gente para dar dinheiro para o Prev Rio e mais gente para pegar dinheiro do Prev Rio. O próprio governo, com a sua política de não fazer concurso, de terceirizar, para vocês terem uma noção, só da Fiotec existem hoje quase 2 mil contratados na Secretaria de Saúde. Das organizações sociais, 5.500. São quase 7 mil cargos, funções que deveriam ser ocupadas por funcionário público e estão terceirizados. E isto vai pesar, sim, no bolo de contribuições do Prev Rio, que além do governo não pagar a sua parte por muito tempo e ter feito um acordo com o Banco Mundial, que passa claramente por cobranças na lei que controla a aposentadoria no município do Rio de Janeiro, nós estamos diante de um grave fato. Não adianta os vereadores fugirem dessa discussão. Ou o projeto não vem e é tirado de pauta de vez, ou vamos discutir esse projeto, porque os funcionários estão todos aguardando a posição dos senhores vereadores. E não é crime nenhum defender isso, basta ter a coragem de aqui defender. Não pode se esconder. Não pode se esconder. Quem é a favor disso tem que vir no microfone e defender. E quem é contra, vem no microfone e defende. Isso é uma casa democrática. Se a gente não gosta disso, é porque a gente não gosta da democracia. Muito obrigado. Doutor Edson da Creatinina, fazer uso da palavra, tribuna. Boa tarde, vereador Caiado. Primeira vez sob sua presidência, um prazer. Boa tarde, vereadores presentes, Paulo Pinheiro, doutor Eduardo, doutor Ivanir, demais vereadores presentes em seus gabinetes, componentes da casa, assessores. Só para dar um informe da comissão que nós criamos de transplantes, realmente a situação de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro é preocupante. Eu fiz a estatística agora do Hospital Universitário Pedro Ernesto, foram realizados apenas 9 transplantes até agora. Enquanto isso, São Paulo já deve ter feito mais de 300 ou 400. Mas nós estamos trabalhando, traçamos algumas metas, principalmente na identificação daqueles indivíduos chamados coordenadores intra-hospitalares, que têm a missão de procurar as pessoas, os possíveis doadores de órgãos,
nos hospitais municipais, infelizmente essas pessoas já falecidas, e que existe uma pessoa que tem que ser destinada com esse cargo pelo diretor do hospital, que vai procurar a pessoa, o possível doador de órgão. Essa lei não está sendo cumprida nos hospitais municipais do Rio de Janeiro. Eu queria dizer que, como componente do Partido Verde, eu tenho minha preocupação com o meio ambiente. E essa semana vai se iniciar a Semana do Meio Ambiente. Parece que o desmatamento, o aumento da temperatura global, não tem muito a ver com a nossa saúde, quando a gente não consegue palpar as alterações do meio ambiente. Todo mundo pensa só nos pulmões. Mas agora, com essa minha nova vida de parlamentar, eu começo a estudar mais e começo a identificar trabalhos que mostram que o aumento da temperatura global aumenta os casos de cálculo renal. O aumento da temperatura global e a poluição aumenta o número de crianças, doutor Eduardo, que é pediatra, que nascem com baixo peso. O aumento da temperatura global e o decorrente do desmatamento aumenta o número de pessoas hipertensas e, logicamente, as pessoas que têm problemas pulmonares. Então, na Semana do Meio Ambiente, que começa nessa sexta-feira, eu venho manifestar a minha preocupação em relação ao Código Florestal Brasileiro. O tema tem diariamente pautado as principais mídias tradicionais do nosso país e expõe interesses distintos entre ruralistas e ambientalistas em todo o nosso país. Quero ressaltar 19 itens principais apontados tecnicamente por ONGs e cientistas que comprovam a ameaça às florestas brasileiras. 1. A nova lei permite que imóveis com até 4 módulos fiscais não precisem recuperar sua reserva legal, abrindo brechas para mais desmatamentos. 2. Incentiva mais desmatamentos ao permitir que um desmatamento irregular feito hoje ou no futuro, em áreas de reserva legal, possa ser compensado em outra região ou recuperado em 20 anos, com uso de espécies exóticas em até 50% da área. 3. Permite que áreas com vegetação nativa em encostas, beiras de rio e topos de morro sejam derrubadas a título de descanso do terreno. 4. Considera como área rural consolidada e, portanto, passível de legalização desmatamentos ilegais ocorridos até 2008. 5. Manguezais e veredas, áreas de extrema importância ambiental, deixam de ser consideradas áreas protegidas, abrindo espaço para que sejam drenadas e ocupadas sem qualquer controle por atividades agropecuárias de criação de camarões ou loteamentos urbanos. 6. Retira do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, órgão colegiado com participação da União, Estados e municípios e sociedade civil, o poder de regulamentar as hipóteses de supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 7. Permite a recuperação em apenas 15 metros de matas ciliares ao longo dos rios menores, enquanto hoje é de 30 metros. 8. Também dispensa a existência de faixa de entorno nas lagoas naturais, grandes berçários de peixes dos rios brasileiros e pequenos alagados ao longo dos rios. 9. Permite pastoreio, a pecuária, em topos de morro e encostas ocupadas até 2008, atividade que hoje é uma das principais causas de erosão nestas áreas, como em Friburgo, do nosso estado. 10. Modifica profundamente o sistema de compensação de reserva legal, criando um desgoverno sobre as áreas a serem protegidas. 11. Permite que a reserva legal da Amazônia seja diminuída mesmo para desmatamentos futuros. 12. Cria abertura para discussões judiciais infindáveis sobre a necessidade de recuperação na reserva legal. 13. Abre brecha para que municípios possam autorizar desmatamento, o que levaria a uma total falta de controle da política florestal brasileira. 14. Cria o Cadastro Ambiental Rural, antiga demanda da sociedade civil, para aprimorar o planejamento territorial e o monitoramento do cumprimento da lei. 15. Cria corretamente um programa de regularização ambiental, mas abre espaço para uma anistia eterna. 16.
Na versão modificada pelo relator, os programas de regularização que podem legitimar as áreas que permanecerem ocupadas com atividades agrocivil-pastoris, regularizando seu uso como área rural consolidada para todos os fins, o que abre uma brecha para que esses programas possam legitimar ocupações irregulares para além daquelas já previstas na lei. E, finalmente, 17. Não incorpora novos instrumentos econômicos de promoção à recuperação e conservação ambiental, ao mesmo tempo em que não traz novos instrumentos para controle do desmatamento. Ainda faltaram duas. Retrocede nas atuais políticas de combate ao desmatamento ilegal. 19. Ao estabelecer um conjunto de flexibilizações e anistias para quem descumpriu a lei, dificultará imensamente o controle por parte dos órgãos ambientais, que não terão mais parâmetros claros para cobrar de todos o cumprimento da norma. Vemos com esperança a indicação de Jorge Viana, amigo de Marina Silva e de Chico Mendes, na relatoria do projeto de Senado, e pedimos a todos que enviem seus apoios para que ele possa, de forma prestigiada, fazer as correções necessárias. Assim, a partir de sexta-feira, eu convido a todos que façam uma reflexão sobre o que está havendo com o nosso meio ambiente, com os desmatamentos, com essas leis que estão sendo votadas lá em Brasília e que certamente afetarão a saúde de todos os brasileiros. Obrigado, boa tarde. Próximo orador inscrito é o vereador Chiquinho Brazão. A presidência refaz a fala. O próximo orador, doutor Ivani de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, retorno falando em plenário aqui da Câmara para lembrar que na quinta-feira passada eu aqui apresentei algumas críticas à Secretaria de Saúde pelo péssimo sistema de atender solicitações de colegas médicos e também vereadores. Fiz as referidas críticas porque achei necessário, tendo em vista de ter ocorrido comigo esta demonstração de falta de consideração e apreço a um colega médico e a um vereador. Hoje eu retorno ao plenário desta Câmara para também fazer críticas à Secretaria de Transporte. Há cerca de 2 anos, solicitei, através de um requerimento de informações, o seguinte: requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Transporte, para que envie a esta Casa de Leis as informações abaixo especificadas. Os frequentes congestionamentos no trecho do bairro de Irajá até o bairro de Barros Filho, na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, fato este que vem trazendo transtorno para os munícipes que usam aquela via, principalmente depois que foi inaugurada a faixa seletiva naquele trecho. Sendo assim, necessário uma solução urgente para esta situação. Após o envio dessas solicitações de informações, eu compareci ao gabinete do secretário de Transporte
falando no mesmo assunto, 2 vezes, e até hoje não recebi qualquer tipo de informação ou solução para aquele grave problema. E eu, então, resolvi da mesma forma, que como no caso da Secretaria de Saúde, fazer aqui as minhas críticas ao comportamento da Secretaria de Transporte, pela sua falta de atenção para um vereador que, antes de mais nada, sempre colabora com o executivo do município. Desta forma, senhores vereadores, ficam aqui essas minhas críticas, considerando estas 2 secretarias péssimas em atenção à Câmara Municipal e, principalmente, aos seus membros vereadores. E também gostaria, de uma maneira também contrária, apresentar aqui 3 companheiros, 3 secretários que realmente atendem, ou pelo menos a mim, com muita atenção e consideração, que são exatamente os secretários de Obras, Alexandre Pinto, de Conservação, Osório, e de a Educação, Cláudia Costinho. Portanto, considero os 3 secretários atuantes e, antes de mais nada, com consideração aos membros vereadores desta casa. Ficam aqui, então, as minhas críticas e os meus elogios aos referidos secretários. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito, vereador doutor Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, imprensa, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria inicialmente de dizer algo que tem preocupado bastante alguns vereadores aqui desta casa e que eu não sou exceção. Nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande ainda para poder dar o atendimento para as pessoas nos diversas instâncias da saúde, seja nas unidades básicas, que ainda são muito poucas, sejam nas intermediárias, como no caso das UPAs, seja no caso dos hospitais gerais e de emergência. É impressionante como nós, às vezes, que não temos o conhecimento de como isso ainda está tão difícil, deixa passar essa situação. As unidades básicas, que deveriam atender os casos mais simples, ainda são em muito pequena quantidade. São essas unidades que deveriam atender 70%, talvez 80% da demanda, porque 70%, 80% dos casos ligados à saúde são casos de pequena monta. Não há muito risco para as pessoas de morte. O que você atende numa unidade básica, o que você deveria atender? Os casos de gastroenterite, os casos de escabiose, os casos de impetigo, resfriado, fazer a imunização. Essa é a função da unidade básica. Só que, quando elas não dão conta da demanda, o que acontece? As pessoas procuram as unidades intermediárias ou até as unidades terciárias. As secundárias deveriam ser demandadas quando não tivesse condição
de atendimento nas unidades básicas. E isso não vem acontecendo. Não há atendimento na unidade básica porque elas são ainda em muito pequeno número, consequentemente as pessoas vão para determinadas, ou vão para os hospitais de urgência, ou vão para as UPAs, que estão com uma dificuldade enorme para conseguir médico, eu não sei, tem sido muito comentado aqui por diversos vereadores, que essa questão de RH, principalmente dos médicos, pediatras, ortopedistas, etc., neurologista, neurocirurgião, e as especialidades de um modo geral, não estão atendendo aos anseios do Estado e do município para que possam fazer o atendimento nessas UPAs e nesses hospitais. Por outro lado, a questão do salário e a falta de isonomia salarial é um fator importantíssimo para que hajam critérios para fazer com que os médicos possam atender a esse chamado para que ocupem essas unidades. Um médico que seja staff da Secretaria de Estado de Saúde deve ganhar por volta de R$ 1.800, com às vezes 30, 32 anos de casa. Já existem, eu tenho informações de médicos que são contratados para as UPAs e recebem 3.000, 4.000 para fazer, às vezes, a mesma carga horária do que esse médico. Então, o que está acontecendo? Os médicos que trabalham na Secretaria de Estado de Saúde, eles estão abandonando, que são staff, para trabalhar em outros locais. Eu informaria até a vocês em relação ao PAN Coelho Neto, que é uma unidade onde eu sempre trabalhei a minha vida inteira, desde que eu me formei, sou concursado pelo antigo INAMPES e fui para esse posto médico. Os médicos estão todos abandonando, eles não ficam. E agora, se a importância no modelo assistencial de saúde é nós lotarmos os médicos nas unidades básicas, e esses médicos estão abandonando, ao contrário do que seria esperado. Então, eu acho que nós temos que fazer essa denúncia aqui, porque está sendo muito difícil para que a gente possa tomar atitudes em relação a isso. Isso sem falar na dificuldade dos especialistas e dos exames um pouco mais sofisticados, porque eu nunca poderia dizer, senhor presidente, que uma mamografia é um exame sofisticado, mas é difícil para você conseguir fazer uma mamografia. Uma mamografia feita no início de um processo de uma neoplasia tem uma solução imediata e com resultado excelente. E não é tão caro assim. Eu não consigo entender, tio Carlos, como essas coisas ainda persistem. Mas, de qualquer maneira, cabe a nós fazer essa denúncia e até apelar às diversas instâncias de governo, municipal, estadual e federal, para que possam efetivamente fazer um trabalho em conjunto para que isso tenha solução. Eu não acredito que, se ocorrerem efetivamente vontade política, ou melhor, se ocorrer vontade política desses atores, que isso não tenha uma solução. Colocar nas direções dos hospitais pessoas que efetivamente tenham gosto por gestão, façam um trabalho sério de gestão, de gerência, de administração hospitalar ou de administração das unidades de saúde. E não pessoas que, às vezes, como eu vi aqui, que são verdadeiros profissionais de direções de hospital. Eu não sei, eu fico muito preocupado, mas eu não posso me calar diante dessa situação. Eu, obviamente, que atualmente estou vereador, mas eu sou médico, eu sou uma pessoa da área da saúde, e eu vejo o quanto ainda hoje eu tenho uma dificuldade enorme para fazer um encaminhamento, para se fazer uma biópsia
uma biópsia de rim, ou para fazer uma biópsia de próstata, ou para se fazer um exame um pouco mais apurado, uma endoscopia digestiva. Isso não pode continuar dessa forma. Eu, sinceramente, digo aos senhores e às senhoras que nos assistem através da TV Câmara e aos companheiros que nos ouvem agora nesse momento, que tem que haver mudanças nessa área e mudanças urgentes. E não é só na área municipal ou estadual, na área municipal, estadual e federal. Afinal, nós estamos vigindo através do Sistema Único de Saúde. E eu vejo todos os dias as pessoas em peregrinação, às vezes ansiando por uma consulta e não conseguem. Todo dia eu sou testemunha disso e isso amargura-nos profundamente. E eu sei que não é só a mim, não quero o atestado de bom mocismo para o vereador Eduardo Moura, eu sei que a casa tem a mesma ideia que eu tenho em relação a isso. Por isso é que eu queria pedir aos companheiros que se unam junto com o vereador Eduardo Moura, né? E nós possamos fazer com que as autoridades que têm o poder de mudança nessa área, que essas pessoas possam nos ajudar nisso. Eu estou muito preocupado com isso. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Tio Carlos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Meu pronunciamento hoje, inicio falando um pouquinho do que os companheiros falaram. Vi depoimento, não estava no plenário, mas observei pela TV o pronunciamento do vereador Paulo Pinheiro e dos nobres companheiros que aqui usaram a tribuna. Doutor Eduardo Moura, imagino o senhor como médico e como vereador, porque a população deve perguntar ao senhor. E eu não sei como o senhor consegue dar algum tipo de explicação, até porque as pessoas lá fora pensam que nós podemos resolver os problemas de uma forma imediata, e infelizmente não é assim que acontece. Ontem eu fiz um pronunciamento durante a ordem do dia, falando que assinei a CPI da saúde, e aqui não vai nenhuma crítica direta à oposição à situação, mas eu peço aos companheiros que olhem com carinho e que, se tiverem alguma dúvida para saberem o que está acontecendo na saúde, volto a dizer, sei que não é por incompetência dos administradores, secretário Ranch, homem preparado, homem que está comprometido, doutor João Luiz, que aqui já até manifestei a minha admiração pelo seu trabalho, mas algo não está dando certo. O doutor Paulo Pinheiro, por ser médico, por ser um homem que milita diariamente nessa situação da saúde, ele tem explicações que falam exatamente na falta do profissional. Mas eu fazendo as diligências, e faço isso de forma muito ética, eu fiz um comunicado à Secretaria de Saúde, que estaria indo nas unidades de saúde, para justamente fiscalizar. Não digo, aí vem uma crítica naquele político que acha isso muito importante, colocar na imprensa, porque aquilo vai dar uma visibilidade ao seu mandato. Então, uns fazem até de forma, enfim, dentro da forma errada, na minha ótica de ser. Mas é claro que quando reflete na imprensa, as coisas têm uma dimensão maior. Se for para acertar, eu acho válido. Mas muitas vezes eu sei que é um panfleto eleitoral. E essa situação da CPI, antes de assinar, já tinha tido uma anterior que eu não assinei, porque eu quis ver. Eu não quis me pautar pelo que a imprensa muitas vezes diz, porque as interpretações, às vezes, ela é dada pelo repórter. Então, fiz questão de ir às unidades, realmente estamos com os problemas. Ontem, após a sessão, liguei para o secretário Ranch, avisando que havia assinado a CPI, ele me pareceu até surpreso, porque eu não sei o que está acontecendo. Quando estive no Lourenço Jorge, o diretor não estava, que eu fui num feriado, mas a outra a doutora que me recebeu, que substituía o diretor, ela foi clara em dizer que faltam médicos, os plantonistas, né, também que estão ligados à Fiotec. Então,
o que foi dado como solução também não está dando certo. E aí existe o parâmetro, puxa, o funcionário público, né, ele recebe menos do que o que está recebendo pela Fiotec, enfim. Acho muito difícil dar certo o modelo em que o funcionário público de 20 anos, ali, se dedicando de forma competente, ganha R$ 1.600. E um acadêmico, um recém-formado, vai lá, preenche a vaga numa OS, ou então nessas fundações, recebem 3 mil. Como é que faz isso? Como é que pode ter dois parâmetros aí, dois pesos totalmente diferentes? Então, eu fico aqui me perguntando, eu acho que a CPI, e aí volto a dizer, não é porque sou da oposição, porque, aliás, me coloco aqui nesta casa, que eu não sou nem da oposição, pelo partido talvez sim, mas pelas posições que eu apresento aqui nas minhas colocações, o que eu quero é solução. E o secretário, se o modelo da CPI, aqui esta casa, talvez seja a última possibilidade que nós temos de ter um esclarecimento mais contundente, buscando a solução do problema. Então, eu me solidarizo aqui com os vereadores que são médicos, porque eu digo para o cidadão na rua, ó, estou lutando, mas para os que são médicos, o eleitor, o cidadão na rua, não entende. E é muito difícil. Então, eu acho que é um esforço desta casa, e por iniciativa do nobre companheiro Paulo Pinheiro, mas eu queria chamar a todos os companheiros que entendam que não é uma questão de situação, de oposição, enfim, é uma situação hoje de olhar a situação da saúde e, em conjunto, buscarmos soluções, em conjunto, sem mentiras, sem factoides, e porque a ponta do problema está estourando na população. Então, essa é a minha colocação. Em relação à saúde, queria, de novo, dizer que respeito o secretário Hans, mas algo está acontecendo que não está sendo o que a população espera. E essa explicação, espero que essa CPI, ou pelo menos a iniciativa dessa casa, já fizemos audiências públicas e pouco tem sido eficiente. Então, vamos ver se a gente consegue aí as assinaturas suficientes para abrir uma discussão não política, mas sim uma discussão propositiva para que a gente possa dar solução, como parceiros. E é isso que é a minha colocação em relação à saúde. Queria salientar agora, ontem acabei não tendo a oportunidade, porque tinha uma reunião, falar sobre o que o secretário de Segurança Pública, Beltrame, colocou através de uma reportagem feita pelo jornal O Globo. Essa reportagem, ela me tocou de maneira muito contundente, à medida em que ele retratou ali verdades absolutamente pertinentes, à medida em que, por exemplo, eu conheço a Cidade de Deus e quero fazer um depoimento, assim como ele diz num trecho da reportagem. Isso aqui é verdade, senhores. Está aqui, ó. O que o senhor vê e o angustia? O secretário Beltrame respondeu: na Cidade de Deus, por exemplo, vi lixão a céu aberto, porco e criança vivendo no mesmo ambiente, que parece Bangladesh. Há muita sujeira, muita desordem na questão ambiental. Nas questões habitacionais, por exemplo, fizeram uns conjuntos de qualidade muito baixa, entregaram aquilo à população, que hoje começa a fazer puxadinhos. Parece que ali não há ninguém fiscalizando. E aí o que acontece? Nesses lugares, a PM, através do capitão, comandante da UPP, se torna a presença física do Estado 24 horas por dia. Significa, quando ele diz, e a matéria é de primeira página, Beltrame sobre as UPPs, nada sobrevive só com segurança, é hora de investimentos sociais. Olha, foi com muita felicidade que essas colocações vêm, principalmente em relação à Cidade de Deus. Senhor presidente, doutor Ivanir de Mello, quero lhe dizer que a Cidade de Deus está melhorando. Houve, por exemplo, por parte do governo do Estado, a instalação da FAETEC, ponto para o governador Sérgio Cabral. Houve, por exemplo, a instalação de uma UPA da Prefeitura, ponto pelo governo do prefeito Eduardo Paes. Tenho críticas por quê?
desde a sua inauguração, infelizmente, presidente, nós não temos pediatras. Os plantões, vira e mexe, não tem pediatra nenhum. Vira e mexe, só tem um pediatra. Isso é um problema pontual. Quer dizer, pelo menos no caso da Cidade de Deus. Mas foi um avanço daquela comunidade, a UPP. Desculpa, a UPA. Mas quero dizer que nós precisamos fazer muito mais. Tem uma comunidade, eu fiz questão de levantar os nomes, e eu sei que alguns vereadores não atuam naquela região, mas eu quero dizer de uma forma clara para todos os companheiros, que tem comunidades, como é o caso da Rocinha 2. Senhores, é isso mesmo. Os porcos, a área de lazer é nenhuma. A área de lazer é misturada aos porcos. Isso, eu já disse aqui, é a 2.000 metros da Barra da Tijuca. Isso é que me deixa muito preocupado. Houve, por parte, claro, do poder público, de uma maneira geral, o governo do Estado, até mesmo o governo federal, uma omissão na questão da Cidade de Deus. Porque antes, os governos não entravam dizendo que o tráfico não deixava. Hoje não tem mais tráfico, senhor presidente. Hoje a oportunidade daquelas pessoas é encontrarem realmente na Cidade de Deus uma oportunidade de ter dignidade. Então, quando a gente fala em algumas áreas da Cidade de Deus, no caso do Karatê, tudo bem, o prefeito Eduardo Paes já fez 2 creches lá, está entregando a 3ª. Isso é muito importante. É uma resposta que a sociedade precisa dar, aliás, que o governo precisa dar. Ótimo, mas ainda é muito pouco, porque precisamos avançar. As crianças ficam o dia inteiro sem uma atividade de lazer, não sei o porquê. Então, vamos pensar de que forma podemos colaborar. Por exemplo, na Vila da Conquista, falta iluminação pública, mas o governo municipal, o prefeito Eduardo Paes, disse que trocou toda a iluminação. Então, por favor, peça ao subprefeito Tiago Mohamed para fazer uma visitinha na Vila da Conquista. Falta iluminação, esgoto todo entupido. Claro que eu não posso ser só crítico, claro que eu tenho que dizer que está avançando. Só que aquela comunidade, aquela população, sofreu muito, e é importante que haja esse esforço concentrado. Outro dia estive numa inauguração, o prefeito Eduardo Paes disse que vai instalar na Cidade de Deus o bairro Maravilha. Isso é o que nós estamos esperando. Então, prefeito Eduardo Paes, por favor, aquela comunidade, o senhor conhece, o senhor sabe o que a Cidade de Deus sofreu na mão dessa violência do tráfico. Então, por favor, neste momento, peço, debruce, coloque esses projetos de forma imediata. Eu sei que só tem prioridade, mas a Cidade de Deus precisa, na verdade, um resgate da dignidade daquela população. Já estou terminando, senhor presidente, mas eu queria dizer de forma muito clara que todo o esforço que o governo do Estado, todo o esforço que o governo municipal possa fazer, no caso da Cidade de Deus, será louvável. Será louvável porque o Estado, o poder público, os políticos devem àquela comunidade uma resposta. Eles foram esquecidos praticamente desde a implantação da Cidade de Deus. Então, por favor, esse é o meu apelo. Tenho certeza absoluta que a nossa voz aqui tem força. E se o prefeito Eduardo Paes, que é um homem comprometido em realmente fazer a diferença nesta administração, ele precisa olhar a Cidade de Deus com mais carinho. Apesar de ter um entendimento que ele já fez um pronunciamento, senhor presidente, dizendo que vai fazer ação, vai começar o bairro Maravilha na Cidade de Deus. Então, que comece de forma imediata. Essas são as minhas palavras. Agradeço a oportunidade e sou aqui um otimista. Acho que a minha vinda para esta casa, ela me enche de obrigação de fazer essas citações. Esse é o meu trabalho. Mas mais do que isso, eu sou um otimista. Eu tenho certeza que nós vamos avançar no sentido da Cidade de Deus, aquela população mais do que merece. Ela já está cansada de ser enganada. Então, por favor, prefeito Eduardo Paes, Cidade de Deus merece, de forma imediata, uma atenção especial. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Carlos Caiado, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, minha presença hoje na tribuna, senhor presidente, infelizmente não é para comemorar, mas para sinalizar que nós estamos um ano
da cobrança da taxa de iluminação. Em dezembro de 2009, eu vim a essa tribuna falar que faltava coragem política do prefeito Eduardo Paes, naquele momento, de ter jogado nas costas da Câmara Legislativa, desta Câmara Municipal, esse projeto de lei a um vereador aliado dele, e não ele ter sido a coragem, até porque foi uma vontade política dele de aprovar essa taxa de iluminação. Naquele momento, vinha essa tribuna, senhor presidente, informar que a Prefeitura do Rio de Janeiro, em especial, logicamente, a Rio Luz, tinha 56 milhões de reais em caixa, demonstrando que não é tributo, não é cobrança de tributo que traz benefício para a população. Pelo contrário, é necessário gestão pública dos recursos para que a gente possa ter um serviço de qualidade. Demonstrando dessa forma, demonstrei também que fui às ruas consultar a população, e a população demonstrou, através de mais de 5.000 assinaturas, vereador Tio Carlos, que era contrário a mais um tributo. Que a população não aguenta mais tanto tributos. Trabalha 5 meses para poder pagar tributos. E a taxa de iluminação já é considerada por todos, já era cobrada no IPTU. Tinha. E, naquele momento, infelizmente, passou o rolo compressor do governo nessa casa. A gente entende, aqui não vai nenhuma crítica a nenhum vereador. Quando o vereador faz parte da base do governo, ele tem que, dependendo da forma que ele tem em relação com o governo, às vezes tem que caminhar com o governo fala para ele que é importante aquela aprovação, e foi. Mas, naquele momento, sinalizei, através da consulta ao povo, com as assinaturas, que essa taxa de iluminação seria um absurdo impetrada pelo governo Eduardo Paes na cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, depois de um ano, o aniversário da taxa de iluminação, a gente já vê nas ruas como não adianta nada essa cobrança. E sim, a gente volta a repetir que é preciso de gestão com dinheiro do cidadão, gestão com qualidade. Saiu nos jornais, até o vereador Tio Carlos está aqui, não tem aqui, vereador? O breu por testemunha. A prefeitura passou uns dados para o jornal que eu tenho que contestar, porque no mesmo momento eu tenho um requerimento de informação, que depois eu vou até publicar no Diário da Câmara, para demonstrar. A prefeitura passou uns dados errados para os jornais, dizendo que tinha arrecadado só nesse ano em torno de 28 milhões de reais, 29 milhões de reais, que até o fim do ano a arrecadação chegaria a 158 milhões de reais, em torno disso. Eu tenho um requerimento de informação, respondido ainda em 2011, comunicando que no Fundo Especial da Iluminação Pública já tem em torno de 165 milhões de reais recursos pela taxa de iluminação no exercício de 2011. Então, a gente já vê aqui que está a questão da distorcida, sobre os números. Então, o que demonstra isso? Pela falta que a iluminação da cidade vive. E mais, a resposta nos jornais, quando fala que falta iluminação pública em algumas ruas, como aqui, por exemplo, no Recreio dos Bandeirantes, está dizendo, e a prefeitura responde que vai entrar com o programa da Reluz do governo federal, que é recurso do governo federal. Então, está dizendo aqui que essa taxa de iluminação é totalmente imprópria, e ao mesmo tempo que os dados, que o jornal está colocando, foi do Rio Transparência da Prefeitura. Então, não está condizendo. Então, nós temos que investigar isso e analisar e fazer um relatório. E, ao mesmo tempo, em relação a isso, outro absurdo que nós sinalizamos, que o vereador Paulo Pinheiro até colocou, que existe até um projeto de lei nesta casa, que a cobrança da taxa de iluminação é em cima do consumo do cidadão, em cima do consumo, e é cobrado na conta pela Light, uma empresa que somente para poder emitir o serviço cobra 2,5% do valor arrecadado. Ora, como que a gente pode admitir isso? Então, dessa forma, para não me alongar muito, senhor presidente, eu propus, junto com o vereador Tio Carlos e o vereador Paulo Pinheiro, somos coautores, uma CPI, na verdade, até a palavra é muito forte, CPI, né? Mas é uma comissão parlamentar de inquérito, para a gente poder investigar e contribuir com o governo e demonstrar
para ele que não precisa dessa taxa de iluminação. E até agora nós temos a assinatura de 9 senhores vereadores, né? O vereador Caiado, o vereador Tio Carlos, o vereador Paulo Pinheiro, são coautores, Sônia Rabelo, doutor Edson da Creatinina, vereadora Tereza Berg, vereador Alexandre Cerruti, vereador doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto. Estarei hoje tentando, com os outros 9 vereadores, colher o restante das assinaturas para a gente poder criar essa comissão parlamentar de inquérito para demonstrar para o prefeito o erro que foi feito com essa cobrança de taxa de iluminação. Aí sim, lá atrás, já sabendo que isso não teria sucesso, que já estava comprovado que tinha 56 milhões de reais em caixa no final de dezembro de 2009, e não tem essa questão, até o vereador Paulo Pinheiro aqui, não adianta botar culpa no governo anterior, já se passaram 3 anos de governo, não existe isso, já é outro governo, é serviço prestado. Então lá atrás, já sabendo disso, e sabendo que a população não queria a taxa de iluminação, eu apresentei um projeto de lei que revogava a lei, que revoga a lei da taxa de iluminação. E dessa forma, discutindo com o assunto, esse assunto que eu acho que todos devem estar ouvindo, conversando nas ruas, porque é notória a falta de iluminação, às vezes sai no jornal Zona Sul, faz lá um teatro, a Zona Sul aparece a iluminação bem iluminada, mas vai caminhar na Zona Oeste, na Zona Norte, nas vielas, ver como está a iluminação pública, desperdício de iluminação acesa e tal, aquela coisa que é um absurdo. E nessa discussão eu encontrei com outro projeto de muita qualidade também, da vereadora Tereza Berg, que está aqui presente no plenário. E a gente, conversando muito, debatendo muito, e até resolvemos ingressar nesse projeto, fazendo uma coautoria, fazendo uma força. Eu acho que já tem mais 3 senhores vereadores que fazem parte desse projeto de lei. Então, por isso que eu peço, senhor presidente, que Vossa Excelência, presidindo até essa sessão, que nos ajude até a convencer e a conversar com os outros vereadores que a gente cria. Inclusive, a base do governo, o líder do governo, nos ajude a criar essa comissão parlamentar de inquérito, que é somente para poder ajudar e demonstrar que a população não quer essa taxa de iluminação e demonstrar que a gente não precisa dela para ter os serviços de qualidade. Então, a gente está buscando essas assinaturas para dar entrada e, da forma que foi colocada ontem, Vossa Excelência acompanhou, eu discordo do que foi dito aqui, oposição forte, governo forte, é muito importante ter oposição, de forma totalmente democrática, é importantíssimo sinalizar o que está errado, o que está certo, mas não é só fazer oposição por oposição. Inclusive, o Democratas, o partido que faço parte, e a gente faz uma oposição bastante responsável, criticando e elogiando, da mesma forma da CPI, da ciclovia, que o líder do governo, o líder da bancada democrata, o vereador Tio Carlos, foi aquele microfone e falou que nós iríamos esperar o secretário vir aqui para conversar com ele, para saber se ia assinar a CPI. Não assinando a CPI, esperando que o secretário venha amanhã aqui. Então, dessa forma, a gente pede ao líder do governo e que libere a sua bancada, que assine essa CPI, que a gente possa detalhar, que a gente possa contribuir, fazer o relatório e mostrar para o prefeito e aprovar esse projeto da Tereza Berg, que eu sou coautor junto com ela, para a gente poder tirar essa taxa de iluminação que já demonstrou no seu aniversário de 1 ano de cobrança que não está servindo para nada, está servindo só para prejudicar a população, inclusive a população, sem dúvida alguma, que precisa tanto. Está faltando aquele dinheirinho da taxa de iluminação, podendo para o lazer, para o remédio, como foi dito aqui da saúde. Então, depois eu vou passar para a presidência, possa publicar na íntegra os documentos que fazem parte aqui do meu uso da tribuna, e agradeço a Vossa Excelência por ter dado a oportunidade a discutir esse assunto tão importante. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berg, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu subo a esta tribuna, inicialmente, para me associar às palavras do vereador Paulo Pinheiro, quando, alguns minutos atrás,
falou sobre a questão da saúde no nosso município e também a vinda do secretário de Saúde a esta casa na última segunda-feira, e eu estava presente àquela audiência pública, e o secretário de Saúde, infelizmente, não respondeu a muitas das perguntas do vereador Paulo Pinheiro e também não respondeu às minhas. E uma delas, como os senhores sabem, diz respeito a uma lei aprovada nesta casa que prorroga o horário de atendimento nos ambulatórios médicos até às 20 horas. Houve uma preocupação grande da nossa parte em fazer tudo cuidadosamente para que não houvesse o argumento de falta de recursos orçamentários. Então, nós apresentamos a LDO já um programa de trabalho e, infelizmente, a lei não vem sendo cumprida e o senhor secretário, apesar das minhas indagações por 2 vezes, ele não respondeu. Então, nós só podemos lamentar esta posição do senhor secretário e dizer também da nossa perplexidade em relação a esta questão e outras questões que eu também indaguei, e uma delas é que as áreas verdes, as praças da nossa cidade, ultimamente, vêm sendo ocupadas por unidades de saúde do tipo UPA, o Hospital da Mulher, ainda agora, há um projeto de se instalar o Hospital da Mulher na Praça 1º de Maio, em Bangu. É uma praça muito conhecida, uma praça tradicional daquela comunidade, e o mais curioso é que tem ali árvores centenárias, e nem isto está sendo respeitado, ferindo a lei orgânica do nosso município, que deixa muito claro que áreas verdes, praças, só poderão ser utilizadas para o lazer, não para outra finalidade. Então, além do descumprimento da lei orgânica, do descumprimento da lei, nós vemos também uma falta de preocupação até com a saúde dos cidadãos do Rio de Janeiro, porque lazer verde também é saúde, sim, faz parte da saúde do cidadão. Então, a preservação dessas áreas, a preservação das nossas praças para serem utilizadas para o lazer, das nossas crianças, dos nossos idosos, é uma necessidade. Eu acho que muito em breve nós não teremos mais praças no Rio de Janeiro se continuar esta euforia, eu até diria, na construção principalmente de UPAs, e o secretário ontem deixou aqui muito claro que uma das metas é a Prefeitura, até 2012, construir mais 20 UPAs. Eu indaguei que a questão não eram os números, não era o quantitativo, mas sim a qualidade dos serviços prestados pelas UPAs, que infelizmente é muito ruim. As pessoas acessam essas unidades e, na maioria das vezes, não encontram médicos, não encontram atendimento. Esta é uma realidade que todos nós conhecemos. Eu cheguei a citar o caso da minha auxiliar doméstica, que eu chamo assim, de procurar uma UPA, estava com suspeita de dengue, febril, em Bangu, e foi dito a ela que não tinha médico, procurasse de Campo Grande. Ela foi a Campo Grande, também não teve atendimento, apesar de ter esperado quase 3 horas. Então, infelizmente, são esses os serviços
que as UPAs estão oferecendo à nossa população. Por outro lado, eu também me associo às palavras do nobre vereador Carlos Caiado, quando falou na questão da taxa de iluminação. Eu apresentei um projeto de lei, do qual ele é coautor, acabando com a taxa de iluminação, revogando essa taxa que nunca deveria ter sido criada. E eu também ouvi, ainda estava no meu gabinete, vereador, quando o senhor disse que havia uma má gestão dos recursos. Eu também entrei com um RI, junto à Rio Luz, recebi a resposta há poucos dias e fiquei sabendo, que me deixou mais perplexa ainda, é que até março deste ano, o PT relativo ao fundo não foi utilizado pela Rio Luz. Então, é mais do que má gestão. Na verdade, nós hoje, acredito eu que tenhamos talvez mais de 200 milhões arrecadados com essa taxa, e os recursos, segundo a Controladoria, estão aplicados em fundos de investimento do Banco do Brasil. Eu acho que quando se criou a taxa de iluminação, que eu fui contra desde o primeiro momento, isso tem que ficar muito claro, votei contra e me manifestei contra. Quando foi criada esta taxa, foi exatamente para atender emergencialmente a questão da iluminação pública. Esses eram os argumentos usados pela Prefeitura. No entanto, os recursos estão lá, num fundo, aplicados em fundos de investimento do Banco do Brasil. Tudo isso é muito lamentável e eu espero que nós aqui nesta casa possamos, muito em breve, reparar o erro que foi a aprovação da taxa de iluminação. Por isso, junto, como eu disse há pouco, com o colega vereador Carlos Caiado, ele é coautor do meu projeto de lei, nós precisamos derrubar, revogar definitivamente esta lei. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, retificando a fala. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Eu volto a essa tribuna para fazer apenas um pequeno relato testemunhal. Como disse o professor Washington ontem, existem alguns vereadores, alguns parlamentares, que são opositores pelo simples fato de não serem governo. Eu concordo com ele. Algumas pessoas são só opositores e não olham as coisas boas que o governo está fazendo. Eu sou do Partido Verde, sou médico e tenho observado a atuação do governo e do município em relação ao tratamento de saúde. Foram criadas várias UPAs, foram criados vários postos de saúde de família. Eu fui em algumas inaugurações do posto de saúde de família, mas não estou lá dentro. Eu acho que a pessoa só pode saber exatamente o que está acontecendo, que a pessoa está dentro do local. E essa semana, eu fui testemunha do atendimento em uma UPA de um amigo meu que estava com suspeita de dengue. Ele foi adequadamente atendido na UPA da Praça Sans Penha. Eu acompanhei todos os dias. Ele e a esposa dele estavam com suspeita de dengue. Colheram sangue dele todos os dias. Acompanharam a dosagem de plaquetas dele todos os dias. A esposa dele foi internada na UPA de um dia para o outro e foi tratada adequadamente. Então, essa UPA da Praça Sans Penha, ela tratou adequadamente desse casal que eu conheço com suspeita de dengue.
Alguns postos de saúde de família, que eu já fui visitar, mas não estou lá dentro para ver como é o atendimento, realmente eles têm uma arquitetura muito interessante. Eles têm um projeto de tratamento, de prevenção muito interessante. Mas há críticas importantíssimas em relação às pessoas que estão trabalhando nesses locais, que não são concursadas, que não têm, não têm garantias trabalhistas, que o concurso público deve ser feito da maneira mais rápida possível. Tudo isso eu concordo e defendo nessa tribuna. Agora, que há muito tempo eu não vejo um governo olhar para a saúde como esse governo está olhando, é verdade também. Eu sou médico há 34 anos e há 34 anos eu vejo a saúde ser tratada mal nesse estado, nesse município, e por esse eu vejo alguns focos de bom tratamento. Por exemplo, o transplante renal, onde eu milito, no Hospital dos Servidores do Estado, na década de 1980, houve uma injeção de recursos enorme. Foram contratadas dezenas de pessoas. Nós fizemos quase 100 transplantes num ano. E, de repente, o ministro da Saúde do governo Collor, o Alceni Guerra, com uma canetada, ele acabou com um programa maravilhoso. Eu vejo o Hospital Geral de Bom Sucesso ter recebido recursos enormes durante esses anos, ter recebido pessoas que fizeram concursos, e nesse momento, um dos hospitais que mais faz transplante de melhor qualidade no Rio de Janeiro. Enquanto o meu hospital estadual, universitário, que o governo todas as vezes chama de a joia da coroa, todas as vezes que muda o governo, o governador diz que a UERJ é a joia da coroa, que vai fazer alguma coisa pelo Hospital Pedro Ernesto. Há 34 anos eu vejo aquele hospital caindo aos meus olhos, não tendo concurso, não tendo recursos, né, e o hospital piorando dia a dia. Agora, hoje eu fui lá, eu vi que estão reformando o elevador. Há 35 anos que nós subimos no mesmo elevador, que para toda hora. No Hospital de Bom Sucesso agora, o elevador caiu e feriu 6 pessoas. Então, quando eu vejo o governo olhar para a saúde, eu já fico satisfeito. E eu posso dizer que, em algumas UPAs, né, o atendimento tem sido adequado, e eu fui testemunha desse atendimento durante essa semana. Então, é um testemunho que eu queria dar, que a coisa é grave, é ruim, mas existe um olhar desse governo, não só estadual como municipal, para a saúde. Um olhar que precisa ser aumentado, precisa colocar uma lupa para aumentar o tratamento dos munícipes desse estado, desse município e os habitantes desse estado. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador? João Mendes de Jesus, que dispõe de 20 minutos. Por favor. Senhor presidente, doutor Edson, da Creatinina, vereador que preside essa sessão, senhoras e senhores vereadores, todos os presentes, telespectadores, vereador Rubens Andrade, tio Carlos, presente aqui no plenário. Eu venho falar nesta tarde para homenagear um cidadão ao qual eu devoto o maior respeito pela sua luta em favor da igualdade racial, que nos deixou recentemente o Abdias Nascimento. No dia 23 de maio, o grande brasileiro Abdias do Nascimento morreu com 97 anos de idade, lutador incansável das lutas contra as desigualdades raciais e sociais, bem como um dos precursores do século XX no que concerne ao combate às injustiças
perpetradas contra o povo negro e o povo pobre brasileiros. A emancipação dos negros sempre foi o termômetro das preocupações de Abdias, que começou a militar pela integração social desses brasileiros na já longínqua década de 30, na era Getúlio Vargas, que dava início à derrota política e militar dos defensores da República Velha, conhecida também como a Era do Café com Leite. É neste contexto, senhores vereadores, neste contexto revolucionário que aparece Abdias do Nascimento, a liderar movimentos de vanguarda no que é relativo às questões negras, até então nunca vistos neste país. Por causa disso, esse grande homem foi perseguido pelos governos e pelas elites, ao ponto de ser exilado por 10 anos, de 1968 a 1978, quando ficamos submetidos ao famigerado AI-5, que definiu o momento mais duro da ditadura civil-militar, ao dar poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem adversários do regime ou como tal considerados. No final de 1978, Abdias retorna ao Brasil e funda, com o líder trabalhista Leonel de Moura Brizola, o Partido Democrático Brasileiro, o PDT, primeiro partido a reconhecer os negros como cidadãos de importância para a sociedade brasileira, bem como as mulheres e os índios. A verdade é que o PDT criou secretarias para essas minorias, o que hoje é muito comum em qualquer partido. Abdias, evidentemente, estava à frente dessas questões tão caras e generosas para a nossa sociedade atual. Nos governos democráticos de Leonel Brizola, teve importante atuação. No primeiro governo do líder trabalhista, funda o Movimento Negro, além de ser deputado federal. No segundo, ocupa o cargo de secretário de Estado de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras. Realidade essa pouco comum nos partidos brasileiros, inclusive os de esquerda. Com a morte do professor Daci Ribeiro, Abdias se torna senador da República. Contudo, bem antes da criação do PDT, em 1945, Abdias do Nascimento ajudou a fundar o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, agremiação política de enorme importância para o povo brasileiro, pois defensora e criadora da consolidação das leis do trabalho, a CLT, e de empresas da expressão também como a da Vale do Rio Doce, da CSN e da Petrobras, que se confundem com o suor e o trabalho do povo brasileiro em busca de sua autonomia, independência e justiça social. Nos anos 50, o militante da causa negra organizou o Congresso Negro Brasileiro, o que chamou a atenção das elites econômicas brasileiras, bem como de sua imprensa privada e comercial, que há mais de um século combate sem trégua a luta de libertação do povo brasileiro e suas diferentes comunidades, estratificadas em camadas sociais e subjugadas por meio de preconceitos raciais e de classe. Abdias e outros valorosos brasileiros nunca aceitaram essas condições em um país onde a miscigenação é o comum, o real e a melhor coisa que pode acontecer a uma civilização que quer ser desenvolvida e democrática, onde o Estado de Direito é a tônica, além, obviamente, da constante luta pela inclusão social e igualdade racial, com o objetivo da maioria das pessoas de nossa sociedade. Com a concretização da nossa democracia e a maturidade política de nossa população, conseguiu-se, no Brasil, eleger governos democráticos e, consequentemente, aprovaram-se políticas afirmativas e assertivas no que diz respeito às cotas universitárias e à solidificação
do instrumento do MEC, como o Enem, o IDEB e o ProUni, que, além de garantir acesso dos negros ao ensino universitário, promove também a equiparação de oportunidades entre as classes sociais, pois esses instrumentos também são voltados aos pobres, independentes da cor da pele. Abdias do Nascimento tinha orgulho de ser negro e de ser um militante em prol da humanidade, da humanização dos homens e das mulheres e da igualdade racial. Não há nada mais cruel e pecaminoso no mundo do que o ser humano julgar ou considerar outro ser humano por causa da cor de sua pele. É ignominioso, é pérfido, é vulgar, é imoral, é vergonhoso, porque diminui o homem em sua condição humana, porque divorcia o homem de sua humanidade e, por isso, este homem se torna preconceituoso, homem racista, porque ele, por seu ignaro, torna-se sócio de sua natureza bestial. Por ser pretensioso, não mede as consequências de sua ação perante a sociedade, transformando-se assim em um mau exemplo aos mais jovens e ao povo do seu país. Perder um líder, um ente humano da grandeza de Abdias Nascimento, é muito difícil, ainda mais no Brasil, onde os negros ainda não conseguiram entrar totalmente no mercado de trabalho, de consumo e nas escolas conceituadas. Abdias foi um homem de muitas faces, porque ele transitou em diversos segmentos de atividade humana. O líder negro morto foi deputado, senador, secretário de Estado, pintor, poeta, escritor, dramaturgo, economista, sociólogo e historiador. Era um homem talentoso, multifacetado, ao tempo em que, impressionantemente, único, uno e indivisível. Seu presidente, Abdias do Nascimento, antes de tudo, era um filho da dona Josina e do seu bem-bem. Nasceu na cidade de Franca, em São Paulo, e veio jovem para o Rio, cidade que o adotou. Mas ele também a adotou em seu generoso coração. Ele afirmou essas palavras uma vez, abre aspas, tenho uma alma libertária e acho que herdei a força para brigar pelos direitos humanos e contra o racismo de minha mãe, que era brigona. O orgulho de ser afrodescendente vem inspirado do meu pai, mais tranquilo e de uma dignidade enorme, fecha aspas. Rememorou o ativista. O Brasil perdeu um ícone do combate à discriminação racial. A luta pela promoção da igualdade continua. A luta pelas políticas públicas que objetivam a inclusão dos negros e de todos os brasileiros continua. Não há paz sem justiça. Somente os justos sentem paz, mesmo quando são injustiçados. Que Deus tenha o Abdias no seu recôndito. Senhor presidente, quero também homenagear o Conselho Municipal dos Direitos do Negro, o CONDEDINE, pelos seus 24 anos de existência. O CONDEDINE é um órgão de consulta e também de integração com a sociedade, que necessita de canal de comunicação e diálogo com a Prefeitura do Rio de Janeiro. A missão desse importante órgão é assessorar o prefeito e seus secretários para que sejam criadas políticas públicas de combate ao racismo em todas as suas formas de manifestação. Além disso, o CONDEDINE presta assessoria no que tange à coordenação de projetos, de campanhas e de propostas de interesse da população negra de nossa cidade. Portanto, parabéns ao CONDEDINE, que sempre está presente quando se trata das questões relativas às lutas pela igualdade racial e social dos brasileiros afrodescendentes. Senhor presidente, meus colegas vereadores, aproveito ainda para solicitar
apoio ao meu projeto que trata da criação da Comissão Permanente da Igualdade Étnico-Racial nesta Casa de Leis. É bem verdade, nós até discutimos esse assunto ainda ontem, sobre a criação de mais comissões ou não criar, mas é verdade que há segmentos que realmente estão completamente sem representação aqui dentro desta casa. Eu faço um apelo aqui de que esta comissão permanente tenha realmente a acolha do presidente desta mesa e também desta casa, para que nós possamos, em conjunto com o CONDEDINE e com outros órgãos também, com a SUPIR, com a Superintendência da Igualdade Racial, enfim, já que tivemos recentemente a aprovação do nosso Estatuto da Igualdade Racial, que esta casa possa também ter a sua representação como comissão para tratar de assuntos de igualdade racial e assuntos étnicos também. O projeto está tramitando há algum tempo, por isso solicito o apoio da Comissão de Constituição e Justiça para que possamos votar o projeto que garante parte da sociedade carioca e de grande importância para nós, os afrodescendentes. Afinal, o Rio de Janeiro é o terceiro estado do país que tem em seu tecido social brasileiros de pele negra. Seria muito importante contar com o apoio de Vossas Excelências, com o apoio dos meus colegas vereadores, com a aprovação dessa importante comissão que trataria das questões dos homens e das mulheres negras e de tantos outras minorias existentes nessa cidade, que ajudaram também a desenvolver a nossa sociedade, tanto no âmbito da nossa cultura, como também na construção do nosso Brasil. Eu queria deixar esse apelo aqui aos meus pares, que desse, quando esse projeto chegar às comissões, e sobretudo à Comissão de Justiça, que tivesse um apoio para que pudéssemos, então, instituir a Comissão da Igualdade Racial aqui nesta Casa de Leis. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado a você, telespectador, que me vê, me assiste. Obrigado, presidente. E gostaria que esse meu pronunciamento fosse registrado nos anais desta casa e dado divulgação aos órgãos de comunicação desta casa. Muito obrigado. Vereador Raimon quer usar? Temos 2 minutos do vereador Raimon. O senhor quer usar a palavra? Obrigado. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, temos 2 minutos. A presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueado, o vereador Raimon. Senhoras e senhores, vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, nós estamos às vésperas de uma importantíssima eleição na cidade do Rio de Janeiro, que é a eleição para os conselheiros tutelares. No próximo dia 5 de junho, domingo próximo, nós teremos aqui na cidade do Rio a eleição dos conselheiros tutelares para os 10 conselhos dessa cidade. E aí eu queria lembrar, excelentíssimo nobre senhor vereador Edson da Creatinina, que preside essa sessão de agora, que este é um tema recorrente aqui na cidade. Na verdade, quando nos falamos sobre educação, criança e adolescente, os conselhos tutelares um tema de suma importância, porque o conselho tutelar ele existe para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Eu queria, no entanto, lembrar algumas questões que são importantes. O CONANDA, Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, o Conselho Nacional, ele prevê, anteriormente, numa determinação anterior a esse ano, ele prevê que para cada 200 mil habitantes haja um conselho tutelar. No Rio de Janeiro são 10 conselhos tutelares para 6 milhões e meio de habitantes. Só que o próprio CONANDA, em março deste ano, há 2 meses atrás, ele faz uma nova determinação. Ele diz que precisa ter não para cada 200, mas para cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar para dar conta da demanda que é a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Portanto, se fôssemos olhar apenas numericamente, apenas pela divisão da população pelo número que deve ser atendido por cada conselho, nós deveríamos ter aqui na cidade do Rio de Janeiro 60, 65 conselhos tutelares. É nesse sentido que eu venho aqui fazer uso dessa tribuna para dizer aos meus pares, vereadores e vereadoras, que nós aprovamos aqui nesta casa um projeto de lei, no início desse ano, que cria 10 novos conselhos tutelares para a cidade, mas que nós não sabemos quando eles serão implantados. Em audiência pública, mais ou menos uns 2 meses atrás, nós conseguimos arrancar da subsecretária de Assistência Social que até setembro serão instalados 2 conselhos. O vereador Tio Carlos, que está aqui no plenário, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, aqui da Câmara, Comissão Permanente, acompanha de perto esse tema da cidade, essa política, mas a secretária nos disse, a subsecretária, que até setembro seriam instalados 2 novos conselhos, portanto, o Conselho de Coelho Neto e o Conselho da Ilha do Governador, portanto, nós aguardamos. Mas, de certa forma, também nos espanta que agora, no dia 5 de junho, vai haver eleição para os 10 conselhos e nós entendemos que poderia já estar havendo eleição para os outros 2 conselhos. Então, nós estamos passando por um processo que certamente outro processo se abrirá mais à frente. Eu queria, senhor presidente, apenas dizer uma coisa que talvez seja muito importante para todos nós. A resolução do CONANDA, ela se baseia em alguns capítulos, em 9 capítulos na verdade. O primeiro capítulo, estou encerrando, ele fala da criação e manutenção dos conselhos, depois ele fala do processo de escolha dos membros de conselho tutelar, que não pode ser, na verdade, aparelhado pelo Estado, pelo município, e assim por diante. Mas tem uma coisa que ele fala, e que eu queria concluir a minha fala dizendo isso. Ele diz que para o conselho tutelar tem que haver sufrágio universal, ampla divulgação. E nós convivemos com um processo eleitoral que não é deste ano somente, nos anos anteriores também. Dá-se muito pouca publicidade para a eleição dos conselhos tutelares, e aí nós entendemos que parece que a sociedade não tem dado o devido valor a esta política pública que é importantíssima para a cidade, para uma cidade com tantos problemas, que é a cidade onde nós vivemos, a cidade do Rio de Janeiro. Então, no dia 5 de junho agora, cada um de nós que tem as suas bases, as suas comunidades, vamos incentivar a que a população procure candidatos que sejam idôneos e sérios para que a gente possa eleger conselheiros tutelares comprometidos com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Remon. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, autor o vereador Carlos Caiado. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia do projeto de lei número 252/2009, de minha autoria, que considera de especial interesse para o turismo no município o serviço de transporte de passageiros por táxis diferenciados a partir de equipamentos turísticos no território municipal e dispõe sobre sua prestação. Plenário Teodoro Velado, 31 de maio de 2011. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, na verdade, eu farei uma comunicação de liderança e depois eu irei me colocar de novo. Nobre vereador Raymond, aproveitando a sua fala, eu quero esclarecer realmente o apelo para que todos os companheiros, e aí de uma maneira geral, todos nós possamos participar desse pleito, que é um pleito muito especial, principalmente para aqueles que têm a causa da criança, e aliás, de uma forma muito especial, também posso dizer, a todos os pais de famílias. Todo mundo precisa entender que o conselheiro tutelar realmente é o representante, é quem realmente luta para que os direitos das crianças e dos adolescentes não sejam violados.
ele é tão importante, a figura do Conselho Tutelar, mas, infelizmente, temos muitas dificuldades, já fizemos aqui audiências públicas, e o entendimento, realmente, de que não basta apenas atender às determinações do CONANDA, que diz, conforme Vossa Excelência já colocou, para cada 100 mil habitantes teremos que ter um conselho tutelar, e, na verdade, é muito importante que isso seja colocado. Nós temos 10, fizemos audiência pública para dizer que temos 10 em precárias condições de funcionamento. A subsecretária esteve aqui, a senhora Mônica Blum, assumiu um compromisso de realmente melhorar esses 10 que já existem, a implantação gradativa dos outros 10 conselhos, está bem aquém do que diz a determinação do CONANDA, mas, enfim, precisamos de forma imediata que esses novos 10 conselhos sejam também implantados. Conforme o senhor disse, ela assumiu um compromisso de já, atendendo até o final deste ano, a implantação dos 2 novos conselhos. Quando o senhor coloca, não terá que ter um novo pleito, deixa eu lhe explicar. No Conselho de Ramos, serão eleitos 5 titulares que já estarão assumindo, e ficarão os 5 suplentes, o sexto, o mais votado, né? O sexto, o sétimo até o 10º, esses sim, caso da implantação do Conselho da Ilha do Governador, que migrarão, já ocuparão a titularidade nesse conselho. E assim é o Conselho de Coelho Neto, que é daquela região de Acari, que atende, inclusive, na legislação que nós aprovamos aqui, uma emenda de minha autoria, que é a implantação através do menor IDH, para começar a instalação. Então, será feito da mesma forma. O Conselho de Madureira, que nós estaremos elegendo agora no dia 5, esse pleito é um pleito normal, começará às 9 horas da manhã até às 17 horas. Espero imensamente que todos possam realmente participar, votando. E aí, nessa situação de Madureira, estarão sendo eleitos 5 conselheiros para Madureira e os outros 5 suplentes serão chamados, inclusive com a intenção de que eles participem já do curso de capacitação, para que eles realmente possam, caso da implantação, serem chamados. O senhor entendeu, vereador? Então, não será preciso uma nova eleição. Serão aproveitados os suplentes, tanto de Ramos como de Madureira. Essa é a minha colocação e queria, agora já entrando na ordem do dia, pedir verificação de quórum, à medida que eu sinto que os nossos trabalhos serão prejudicados, porque faltam os companheiros aqui. Então, queria pedir verificação de quórum, por gentileza. Pedida a verificação de quórum. A presidência pede que os vereadores registrem suas presenças. Eu também. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 10 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, a presidência lembra os senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30 a solenidade para entrega de conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Ronald Barata. Requerimento do vereador Rubens Andrade. Convoco a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Encerrada a sessão.